Alô a todos amigos e internautas, vamos lá. Eu fiz um vídeo falando sobre a quantia de água no cimento, né? Como ela é importante para durabilidade e resistência, certo? Agora nós vamos falar sobre uma coisa importante também, se a gente quiser ganhar mais resistência na massa. Granologia. O que é granologia? É o tamanho do grão. O que isso influencia, o tamanho do grão? Influencia o seguinte, suponhamos que você tenha 1000 grãos para colar com a quantia de cola, certo? Com a mesma quantia você tem que colar 2 grãos. É muito mais fácil você colar 2 grãos, vai sobrar mais cola para envolvê-los e colar um no outro. Então isso é a granologia. Onde está a granologia? Está na areia e na brita, os agregados. E onde é que está a cola? A cola é o cimento, o aglomerante. O cimento ou o cal. O cal, ele também é um aglomerante. Falando sobre cal, né? Tem 3 tipos de cal. O cal virgem, o cal hidratado e o cal hidráulico. Então vamos lá. O cal virgem, como ele funciona e como se trabalha com ele? Você tem que botá-lo na água de um dia para o outro, deixar ele pastoso como se fosse um sorvete, um pouco mais, assim, mais líquido que sorvete, ele vai secar. Você vai usar diariamente. No final do dia, ou no decorrer da obra, você tem que tampar ele com uma lona ou com uma lâmina d'água, pois ele seca à base de ar. Então ele não entrando em contato com o ar, ele não seca. O cal hidratado. O cal hidratado deu muito problema em obras aí. Que o cal trinca a parede, o cal machuca as mãos. É que é o seguinte, o cal hidratado, ele, por norma brasileira, ele possui 30% de cal virgem. Ele pode possuir. Então é isso onde ele reage na parede e cria as trincas. O cal hidratado também tem que queimar. Tem que queimar também. Aí você vai ter um bom cal para você usar na sua argamassa. Já o cal hidráulico, ele não precisa ser queimado. Só que ele não aglomera tanto. Ele não cola tanto um grão no outro como os outros. Por quê? Porque eu já fiz o teste. Segundo um engenheiro de cal, que falou comigo uma vez, disse que foi inventado, olha como ele usava o termo, o cal para vadio. É o termo que ele usou para mim. E por quê? Porque ele é muito mais fácil de usar, você não tem que queimar. Só que a qualidade dele não vai ser tão boa, né, como a do outro cal, a dos outros cal, virgem hidratado. Então vamos lá. Voltando à granologia, a gente já falou sobre o cal, como se usa e o que tem que fazer. Suponhamos um reboco, você quer fazer um reboco. Qual é a norma brasileira a norma brasileira e estudada para isso, né? Para você fazer um bom reboco, você tem que ter 3 de areia, né? Para 1 de cola, ou seja, o cimento. Mas você sabe que 3 para 1 vai ficar muito... Quando você bater na parede, você que é mestre de obra, pedreiro, ela vai secar muito rápido, vai trincar toda a parede. É onde entra o cal. E o cimento e o cal, eles fazem um casal químico, por assim dizer. Por quê? Porque o cal seca a base de água, de ar, o cal seca a base de ar e o cimento a base da água. Então, como o cal não quer água, ele fica emprestando para o cimento. Ele faz essa reação química. Então, o que você tem que fazer para melhorar a sua massa? É botar 1 de cimento, 1 de cal e 6 de areia. Se botar 1 de cimento, 2 de cal, 9 de areia. Sempre multiplicando por 3. Né? Então 3 de cola, 1 de cimento e 2 de cal. Então 3 cola para 9 de areia. Hoje não vai ficar fraco, não. Não vai ficar fraco se você fizer os procedimentos que eu falei. Queimar o cal, né? Ou seja o virgem, ou seja o hidratado. O hidráulico, sim. O hidráulico ele vai tirar um pouco da resistência. Mas também não tanto assim. Tá, João, mas eu quero ela um pouco mais forte ainda. Eu quero fazer um reboco um pouco mais forte. Mesmo usando esses procedimentos, eu quero um pouco mais forte. Você tem que aumentar a granologia. O que você tem que fazer? Você tem que pegar uma peneira fina, peneirar o areião e junto com, vamos botar aí 5 de areia que você vai botar, bota 1 de areião. Você vai aumentar a granologia. Vai evitar fissuras e o reboco vai ficar mais resistente. Essa é a granologia. Por esse motivo que se bota brita no concreto, para aumentar a granologia, para sobrar mais cola
para as outras partes, para as areias, né? Para colar um grão no outro, se joga brita. Por isso que o concreto, quando vem de uma usina, ele não vem com pedra 3/4 como a gente usa. Ele vem com pedra de 1 polegada. Por quê? Porque ela é maior. Ela é maior e sobra mais cimento para as outras partes. Certo? Então a granologia é muito importante. Por esse motivo, quando a gente faz concreto, a gente não bota areia fina. Por quê? Porque a areia fina vai enfraquecer o concreto. Por quê? Porque é muito grão para colar um no outro. Então se usa areia grossa. Ok? Fica aí a dica para fortalecer a sua massa. Para o seu reboco não dar fissura, né? Usar o cal adequadamente. O bom é o cal virgem ou hidratado queimado um dia para o outro. Sim, é um processo um pouco mais lento, que dá um pouco mais de mão de obra, sim, dá. Isso é lógico. Mas que a qualidade é imprescindível perante quando você joga apenas produto, qualquer que seja o produto, não vou citar marcas, que são aglomeradores de ar. O que eles fazem? Ele cria micro bolinhas de ar dentro do reboco, espalhando mais o cimento. Claro que ela vai ficar macia, porque tem mais cola. Só que o que acontece? Aquelas bolhas de cimento são micros buraquinhos na massa. Com o tempo, a infiltração no reboco é muito maior. Por quê? Porque vai ficar cheia de bolinha dentro da massa. É como você botar detergente. Por isso que algumas pessoas usam o detergente no lugar dos produtos. Por quê? Porque ele cria uma espuma e cria buraquinhos dentro da massa. E a massa ganha corpo e fica macia. Ela não fica compacta, né? Ela fica macia, né? Mas ela é um problema. A superfície onde você desempenar vai ficar parecida com a do outro. Só porque por baixo da massa está cheia de microfuros. Toda ela. Eu não sou muito fã de produtos. Se eu botar é muito pouquinho, 20 ml. Né? Quando o cliente exige muito. Né? Que ele não tem o conhecimento da área e exige de uma maneira que você tem que estragar a massa, por assim dizer. E essa é a minha opinião, né, formada em testes que eu já fiz, em estudos com engenheiros de cal, e ele me falando isso, eu testei em casa, já fiz salpico de 3/1, só com cal virgem. Só com cal virgem. E secou. Claro, ele demora um pouco mais a secar. Mas depois dele secar, pode dar chuva em cima, que ele vai colar como um cimento. Certo? Valeu, se ficou boa dica aí, compartilhem o vídeo e deixe seu comentário aí. Um abraço a todos aí.